Amados, imaginem um silêncio que atravessa milênios, coberto por uma fina camada de poeira. E no centro desse silêncio, uma cidade colossal, com portões que parecem guardar segredos antigos. Hazor, a cidade gigante do norte, nos espera hoje. Vocês já ouviram falar de um fogo tão intenso que atravessou os séculos, deixando para trás portas vitrificadas, pedras escurecidas e memórias gravadas no chão? É exatamente assim que Hazor nos recebe, com uma cicatriz de fogo e um enigma que a ciência e a fé ainda tentam decifrar. Hoje, sem rodeios, nossa jornada será por palácios soterrados e muros monumentais. Vamos descobrir tabletes cuneiformes que revelam a riqueza de um império, e mergulhar em uma camada de destruição tão espessa que se tornou um debate acalorado entre arqueólogos e ao mesmo tempo um combustível para nossa fé. Tudo isso sem fanatismo e sem medo da ciência. Fechem os olhos, por um instante. Sintam o vento do norte tocando as pedras milenares. Ouçam o som distante das picaretas nas escavações. Visualizem um mapa antigo da Galileia, com uma estrela brilhando sobre Tel Hazor, a maior cidade cananeia de seu tempo. Um centro de comércio, poder e influência que a Bíblia menciona e que a arqueologia insiste em revisitar, com respeito e com uma lupa. E aqui vai um detalhe importante. Os portões das cidades antigas contam histórias. O de Hazor, com suas câmaras imponentes e passagem monumental, aponta para algo grandioso e organizado. Isso não era um vilarejo qualquer. Era uma capital, com camadas urbanas, que se sobrepõem como as páginas de um livro, escrito com tijolo e cinza. Vamos nos aproximar do palácio, usando a nossa imaginação. Vejam os pisos queimados, os pilares caídos, as salas vastas, onde a luz um dia entrou como um feixe dourado. Em algum canto, podemos encontrar fragmentos de ídolos quebrados e potes rachados. Cada caco é um sussurro do cotidiano, cada marca de fogo, um ponto de exclamação na linha do tempo da história. Hazor não era apenas grande, era estratégica. Controlava as principais rotas comerciais, dialogava com reinos vizinhos e guardava em seus arquivos de argila a língua do comércio e da diplomacia. O cuneiforme, secos ao sol e ironicamente preservados pelo fogo, esses tabletes são a assinatura do passado, a presença confirmada que a ciência hoje consegue ler. Mas a pergunta que segura a sua atenção até aqui, eu sei qual é. Quem incendiou Hazor? Por quê? E quando exatamente isso aconteceu? A Bíblia nos fala de conflitos, de campanhas militares, de juízes e de reis. A arqueologia, por sua vez, encontra uma imensa camada de destruição, com datações que muitos especialistas colocam no final da Idade do Bronze. No entanto, a discussão continua, porque a ciência, quando é honesta, convive com a tensão do ainda não sabemos tudo. Agora, imagine uma câmera descendo sobre o modelo 3D do portão de Hazor. O zoom revela a fuligem antiga, presa nas frestas das pedras. A trilha sonora diminui, e de repente, você percebe, as pedras de Hazor parecem guardar calor até hoje, como se a cidade tivesse algo urgente a nos dizer. Mas além das pedras, precisamos falar de pessoas, pois são elas que fazem as cidades. Artesãos, comerciantes, sacerdotes, crianças correndo com pequenas lâmpadas a óleo, famílias que, numa noite qualquer, viram o céu ficar vermelho, sentiram o chão vibrar e correram por corredores que hoje chamamos de estratos arqueológicos. Seus passos desesperados se transformaram em camadas de história. E nós, hoje, lemos esses passos com pincel, cuidado e fé. Anote esta imagem poderosa, portas vitrificadas. O fogo foi tão forte que alterou a própria matéria da pedra. Essa evidência impressiona e sustenta a ideia de um evento devastador, seja ele planejado ou não. Mas atenção! Evidência não é um slogan, é uma pista. E toda pista nos convida à humildade e a uma investigação mais profunda. Agora, vamos trazer à mente os nomes bíblicos que se cruzam com a história de Hazor. Reis, que surgiram como sombras longas ao pôr do sol. Líderes que moveram povos inteiros e profetas que anunciaram novos caminhos. A Bíblia não é um manual de escavação, mas é um mapa de sentido. E a arqueologia ajuda a iluminar esse mapa quando não tentamos reduzir um ao outro, mas permitimos que conversem com respeito. Vamos respirar fundo e continuar. Veja a divisão da cidade: a cidade alta, a Acrópole, e a cidade baixa, muito maior. Tente entender a escala. Pense nos reservatórios de água, nas oficinas, nos celeiros, nas muralhas imensas. A logística de Hazor grita organização e riqueza, e é por isso que sua queda não foi um evento pequeno. Quando um centro tão grande cai,
ele levanta poeira por séculos. E aqui entra a controvérsia. Existem basicamente dois lados. De um lado, estão aqueles que associam a destruição diretamente às narrativas bíblicas de conquista. Do outro, pesquisadores que apontam para conflitos regionais, crises internas ou até mesmo um colapso sistêmico, que marcou o fim da Idade do Bronze, com o comércio em declínio, rotas inseguras e reinos em choque. Todos têm argumentos e dados, em diferentes graus. E nós não precisamos temer essa complexidade. A fé genuína não é inimiga da verdade. E a verdade nunca teme perguntas. Voltemos àquele tablete de argila. Pense no som de um escriba pressionando o estilete na argila úmida. Cada cunha, um sinal. Cada sinal, um contrato, uma carta, uma lista de mercadorias. A cidade não era um mito. Era um centro administrativo, político e religioso. O palácio não era um cenário. Era a sede de decisões reais. O arquivo queimou, mas, paradoxalmente, o fogo cozinhou a argila e preservou o que o tempo teria transformado em pó. E assim, a catástrofe se tornou memória. Mas se Hazor caiu, por que é tão importante lembrarmos dela? Porque as ruínas nos ensinam. Elas nos mostram que toda confiança exagerada em nossas próprias muralhas é frágil, que toda soberba humana se apaga como uma lâmpada sem óleo. Mas, acima de tudo, elas nos ensinam que Deus fala na história, e que a nossa esperança não depende do brilho de um palácio, mas sim da luz que nunca se apaga, a luz de Cristo. Aproxime a sua lente do portão monumental. Sinta o seu tamanho. Compare com a sua altura. Perceba que você está diante de algo que exigiu o suor, a engenharia e os sonhos de toda uma geração. Nós caminhamos sobre o esforço de pessoas que nunca conhecemos, mas que silenciosamente nos apontam para as perguntas eternas. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Agora, visualize um mapa animado, com setas conectando Hazor a outras cidades antigas. Caravanas passando, rotas comerciais pulsando, a trilha sonora cresce, e você sente a vibração de uma encruzilhada continental. É exatamente ali que a Bíblia pisa. É ali que a arqueologia tateia. E é ali que a fé encontra um chão histórico, sem jamais perder o céu de vista. Traga para o seu coração este quadro final. Cinzas grossas, pedras ainda quentes e um fio de ouro passando por entre os escombros. Esse fio de ouro é a graça de Deus. Uma graça que não depende da grandiosidade da cidade, nem da estabilidade do comércio. É a presença de Deus que sustenta e conduz, mesmo quando as portas desabam e os nossos planos caem aos nossos pés. Portanto, quando olhamos para Hazor, não estamos buscando provar Deus com pedras. Estamos buscando ouvir a voz de Deus através das pedras. A fé cristã não se resume a artefatos, mas ela acolhe a história como o grande palco da revelação divina. E é em Jesus que encontramos a palavra viva, aquele que dá sentido a todas as ruínas e acende uma nova vida onde o mundo só consegue ver cinzas. E aqui vai uma última imagem para você guardar. Ruínas não são o fim, são uma oportunidade para a reconstrução do nosso olhar. Hazor, a cidade gigante do norte, nos lembra que a grandeza que permanece não é a dos portões de pedra, mas a de um coração rendido a Cristo. E se hoje algo dentro de você parece queimado ou em colapso, lembre-se, há uma mão que reconstrói, há uma voz que chama pelo seu nome, e há um caminho aberto para recomeçar. Ao nos despedirmos de Hazor, com o sol se pondo sobre o Tel Hazor e as sombras alongando os muros antigos, não saímos com respostas fechadas, mas com um coração cheio de reverência e com a certeza de que a verdade ama quem a procura de coração inteiro. Se este passeio pelas pedras e pelas escrituras falou com você, fique conosco. Assista mais vídeos como este aqui no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa de esperança, paz e luz hoje. Muito obrigado e, por favor, se inscreva no canal.